Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia da Liderança Cristã, da editora Sociedade Bíblica do Brasil, e nós iremos ler hoje de Ezequiel, capítulo 15 ao 18. Jerusalém é qual videira inútil. Ezequiel, capítulo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se nele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se nele alguma estaca para que se lhe empendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio dele fica também queimado, servirá acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando estiver voltado o rosto contra eles. Tomarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 16, a infidelidade de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amoreu e tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo no dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te e revolver-te no teu sangue, e disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegastes à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nus e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do seu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor
nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puseste em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiastes na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua formosura, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizeste lugar altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomastes as tuas joias de enfeites que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homem e te prostituístes para elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste nelas em aromas suaves. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste os teus filhos e tuas filhas, que me gerastes, os sacrificastes a ela, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e os entregastes a ela como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te em teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus. Edificaste prostíbulos de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificastes o teu altar e profanastes a tua formosura e abristes as pernas a todo que passava e multiplicastes as tuas prostituições. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicastes a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso, estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituístes com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartastes. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartastes. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretrizes descaradas, edificando tu teu prostíbulos de cultos à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezastes a paga. Como foste como uma mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebestes estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes aos teus amantes, e o fazes para que o venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá às outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez,
nas tuas prostituições com teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue dos teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitastes, como também todos os que amastes, com todos os que aborrecestes. Juntá-lo-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei tuas vergonhas diante deles, para que todos a vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima do furor e dos ciúmes. Entregar-te-ei nas mãos entregar-te-eis nas suas mãos, e derribarão os teus prostíbulos de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nuas e descobertas. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão juízes contra ti. À vista de muitas mulheres, farei cessar o teu meretrício, e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembrastes dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isso, eis que eu também farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarão esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai Amoreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com as suas filhas. E a tua irmã, a menor, que habita à sua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andastes nos teus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, se isso fora muito pouco, ainda te corrompestes mais do que elas de todos os teus caminhos. Tão somente como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas irmãs, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicastes as tuas abominações mais do que elas, e assim justificastes as tuas irmãs com todas as abominações que fizestes. Tu, pois, lavas a tua ignomínia, tu que advogastes a causa das tuas irmãs, pelos pecados que cometestes, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também, e leva a tua ignomínia, pois justifica as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, e de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo que fizestes, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs, Sodomas e suas filhas,
tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu também, tu e tuas filhas tornarás ao vosso primeiro estado. Não usastes como provérbio o nome de Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba. Antes que descobristes a tua maldade, agora te tornastes como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levastes, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, eu te farei a ti como fizestes, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizestes, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 17, a parábola das duas águias e da videira. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E dize, assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. A cidade dos mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às minhas águas como salgueiro. Ela cresceu e se juntou e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos desde a cova do seu plantio para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar fruto, e ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto para que sequer todas as folhas de seu renovo? Para que sequem todas as folhas do seu renovo? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada prosperará? Acaso tocando-lhe o vento ocidental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dizem: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou ele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reinado ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse substituir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para que, se lhe
para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará? Escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão tal certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosas companhias, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estabelecerei sobre ele a minha rede e ficará preso ao meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem verão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente debaixo dele. Habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ezequiel capítulo 18, a responsabilidade é pessoal. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotarão? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para ídolos na casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devolver a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usúria, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer a carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, comer abominações, emprestar com usúria e receber juros, porventura viverá? Não, não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto, e seu sangue será sobre ele.
Eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retirar o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usúria e juros, fizer os seus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsões, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom ao meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e o praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é reto. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.